Oi, oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre ordem. Eu percebi uma coisa sobre ambientes, que o nosso quarto sempre fala muito da gente, não é mesmo? Mesmo quando a gente nem percebe. E hoje eu gostaria de conversar sobre o que um quarto bagunçado revela psicologicamente, mas também espiritualmente. Não é sobre estética ou sobre ser organizada, o papo aqui que a gente vai falar hoje. Na verdade, é sobre algo muito mais profundo. É sobre como a nossa alma, muitas vezes, aparece no ambiente que a gente vive. É como se, na verdade, o nosso quarto ele fosse um espelho silencioso do que está acontecendo dentro da nossa mente, dentro da gente. Ou seja, em outras palavras, a bagunça nada mais é do que uma demonstração de como é que está a nossa cabeça por dentro, de como estão as nossas emoções por dentro. E como que tá também a nossa vida espiritual, de como que as coisas estão se dando aqui pelo lado de dentro. E a gente, querendo ou não, mesmo que a gente nem perceba, a gente vai externalizar isso. Então aqui nós vamos falar sobre 3 razões psicológicas para a bagunça. A número 1 é sobrecarga emocional. Quando a nossa mente está saturada, decisões simples como guardar isso aqui parecem grandes demais. Então a bagunça ela vira só reflexo da bagunça que está na nossa mente também, ou seja, da nossa exaustão mental. Ponto 2 é culpa acumulada. A pessoa olha para a bagunça, sente culpa e isso faz com que ela paralise ainda mais. E isso vira um ciclo na vida da pessoa. O terceiro ponto é a desconexão interna. Quando a pessoa perde a conexão com ela mesma, ela também perde conexão com o espaço onde ela está vivendo. O quarto dela vira só um lugar de passagem, onde ela cruza durante o dia e não mais um lugar de presença, onde ela realmente fica, onde ela se sente bem. E onde é que a fé entra nisso tudo? O primeiro ponto que a gente pode falar sobre a fé nisso tudo é que Deus é um Deus de ordem. Não uma ordem militar, mas uma ordem como uma paz. O ambiente organizado ele ajuda a nossa mente a ouvir as coisas com mais clareza também. E uma vez numa aula, eu ouvi a seguinte frase e eu anotei ela para que eu nunca me esquecesse. E ela diz assim: a falta de ordem gera angústia. Todo o universo é ordenado. Quando estamos em desordem, estamos em desarmonia com toda a criação. Se quisermos saltar de uma vida medíocre para uma vida mais virtuosa, precisaremos desse alicerce que é a ordem. E aqui um outro ponto que também achei muito interessante, que na época eu também anotei, dizia assim: a ordem também nos ajuda a ter uma vontade educada. Ela também é um grande exercício de autodomínio e que nos conduz aos nossos deveres de Estado e ao reto cumprimento de cada um dos nossos deveres. Então a ordem ela nos põe nos trilhos, ela nos coloca nos eixos mesmo, fazendo com que a gente faça aquilo que precisa ser feito. A ordem ela traz segurança e traz estabilidade para a nossa rotina, para a nossa vida como um todo. Por isso que ela é tão importante. E certa vez eu também estava lendo um livro que se chama Liturgia do Ordinário. Esse livro é muito bom, eu li ele no Kindle e aqui eu vou estar lendo uma parte desse livro para vocês. Qualquer dia também eu faço um vídeo falando da diferença entre ler no Kindle, no tablet e num livro físico, para vocês terem uma noção da diferença. Também recomendo muito que adquiram um Kindle, aqueles que puderem, porque realmente é muito bom. Esse tamanho aqui é excelente, tu carrega em qualquer lugar. Eu tenho alguns blazers em que ele cabe no bolso, de tão compacto que é o tamanho dele, ele é muito bom. E esse livro, Liturgia do Ordinário, ele fala da importância de nós vermos a nossa rotina como um culto a Deus. A gente não ver as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que são tão comuns, tão ordinárias, tão simples, como apenas só mais uma tarefa do dia, mas também como um culto a Deus, como uma forma de agradecimento a Deus e como um meio de eu colocar ordem na minha vida. E aqui tem uma parte que a autora, ela escreve, que eu vou ler para vocês, que é muito bonita, que ela diz assim: na história da criação, Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. Então quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus então começa a colocar ordem na criação, onde havia caos, onde havia um vazio, onde não havia forma. Deus foi lá e colocou beleza, colocou ordem.
em tudo aquilo. Então é quando ela fala isso. Na história da criação, Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. Ao arrumar a minha cama, eu refletia esse ato criativo da forma mais minúscula e ordinária. No meu pequeno caos, eu fazia uma pequena ordem. Ou seja, quando ela arrumava a cama dela, ela começou a olhar esse ato como uma forma minúscula de também ajudar a colocar ordem no caos, assim como Deus fez. Ou seja, quando nós arrumamos a nossa casa, arrumamos o nosso quarto, a nossa cama, alguma bagunça diante do nosso quarto, nós estamos colocando ordem no pequeno caos ao nosso redor. É como se nós estivéssemos naquele momento fazendo parte daquele ato que um dia Deus realizou lá em Gênesis, colocando ordem e beleza aonde era só caos e um vazio. O ponto 2 em relação a isso é que a bagunça ela pode ser um sinal, não de pecado. Nós vamos falar melhor sobre isso. É no sentido de que muita gente se culpa pela desordem, pela bagunça da casa, do quarto. Aqui estou falando mais especificamente do quarto, mas isso serve para todos os ambientes da casa. Então, às vezes a pessoa se culpa por isso, mas às vezes a bagunça do quarto dela, da casa dela, das coisas ao redor dela, só está mostrando a exaustão em que a mente dela se encontra. O quanto a alma dessa pessoa está cansada, o quanto ela está precisando de um descanso. E às vezes o descanso para a alma dela vai estar justamente em colocar ordem num pequeno caos ao redor dela. Arrumar a sua mesa de estudos, onde ela possa chegar no seu quarto no final do dia, depois do trabalho, olhar aquele ambientezinho organizado e ali a sua alma poder descansar um pouco. O terceiro ponto é que arrumar é um ato espiritual. Quando você cuida do lugar onde você vive, onde você mora ou onde você passa a maior parte do seu tempo, você está cuidando da sua mente, mas também está honrando o espaço que Deus colocou nas suas mãos. Como se Deus estivesse fazendo assim: eu coloquei ordem no caos do universo. E agora eu estou te dando isso daqui, que vai ser o seu pequeno universo, o seu pequeno caos para tu colocar ordem. Vai ser a sua casa, um cômodo dela, pode ser também o seu ambiente de trabalho, pode ser a sua empresa. Como é que você tem gerido, acho que é assim que se fala, a sua empresa? Como é que você tem comandado o seu local de trabalho? Tem havido ordem no que você tem feito lá? Nas coisas que você vem fazendo? As coisas que Deus colocou em nossas mãos é como se Ele estivesse nos colocando na posição de CEOs. Isso aqui, gente, também serve muito para as nossas finanças. Muitas vezes nós costumamos pensar que o dinheiro que a gente recebe do nosso trabalho é pouco. A gente nunca acha que é bastante. A gente sempre pensa, eu ganho pouco. Normalmente, e na maior parte das vezes a gente pensa assim, eu ganho pouco. Mas a verdade é que nós ganhamos hoje aquilo que é suficiente para nós vivermos hoje. O salário que nós recebemos hoje é também como se Deus estivesse colocando aquele salário nas nossas mãos e dizendo, olha, tu vai ser o CEO desse trabalho que eu vou colocar nas tuas mãos e esse salário aqui tu vai ter que administrar bem para poder gerir da melhor forma esse trabalho que eu coloquei nas tuas mãos. Então nós temos que nos ver como CEOs daquele trabalho que o Senhor nos deu e administrarmos bem o nosso dinheiro, as nossas finanças, colocarmos ordem nas nossas finanças também. Tem até uma passagem que eu acho que é João Batista que fala, onde ele está dando algumas dicas para uns soldados que foram fazer algumas perguntas para ele, e ele diz para eles que eles devem viver de forma justa, não lembro o que mais, e diz para eles, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Então fica essa dica para nós também. Não vamos reclamar do salário que a gente recebe, mas vamos dar graças a Deus pelo salário que a gente recebe. É interessante também a gente observar que quando Jesus vai realizar a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele pega aquele cesto, ergue eles para o céu e ele dá graças a Deus. Ele diz, graças te dou, ó Pai. Ou seja, ele não pede para Deus multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos. Ele simplesmente agradece, mas Deus realiza a multiplicação. Nós devemos também somente agradecer pelo nosso salário.
Não precisamos nem ficar pedindo para Deus, Deus multiplica, para que venha dar conta. Não, agradeça a Deus. E o resto, que vocês venham ter consciência, que nós venhamos ter consciência de que devemos ter cuidado com aquilo que Deus colocou em nossas mãos e usar da melhor maneira. Ordem. O meu quarto é um quarto que dificilmente ele fica bagunçado. Minha mãe relata que desde pequena eu sempre tive um quarto muito organizado, que ela nunca precisou se preocupar em arrumar meu quarto, organizar meu guarda-roupa. Mas, mesmo que o meu quarto ele seja organizado, eu enxergo o quanto o ambiente ele carrega mensagens. A forma como a gente cuida do espaço é a forma como a gente cuida de nós mesmos. Vamos para a parte prática, então, em relação a esse assunto. Começando por dicas bem simples. Comece por um cantinho. Organize um canto do seu quarto ou da sua casa, se você quiser ir para um ambiente mais macro. Mas ainda pegando o exemplo do quarto, comece por uma gaveta que você está deixando há dias para arrumar. Começa pelo seu canto de estudos. Começa a arrumar sua cama todas as manhãs, assim que você levanta, que seja a primeira coisa que você faça. Tirando o pijama, quando você acorda pela manhã, não fique o dia inteiro de pijama. Coloque uma roupa legal para que as pessoas da sua casa lhe vejam bem. Se você mora só, que seja para si mesmo, porque o simples ato de se arrumar para ficar dentro de casa, nem que seja, já dá um ânimo a mais também na nossa rotina. Parece que tudo flui melhor. Segundo ponto, faça uma oração antes de começar a arrumar. Uma pequena oração, uma oração curta, pedindo para Deus para que aquele seja um momento onde Ele te ajude a colocar ordem nesse pequeno caos. Outro ponto é, tira um item que tem te desanimado. Às vezes a gente tem alguma coisa na nossa casa, algum item de decoração, alguma coisa que tá ali já há um tempão, que a gente já nem queria mais que aquilo ali tivesse ali, mas a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aproveita agora para tirar esse item que tá te incomodando. Outro ponto, mantenha um ritual de 5 minutos por dia. 5 minutinhos fazendo alguma coisa, colocando ordem no pequeno caos. Passe pelos cômodos da casa, juntando alguma coisa que tá espalhada, enfim. Cada um aplique conforme a sua realidade. E lembrem-se, arrumar não é um ato de punição. É um ato de cuidado. É um ato de amor próprio. É um ato de ordem. De colocar ordem na sua casa. Colocar beleza aonde você vive. Aonde você passa a maior parte do seu tempo. Quando você arruma o seu quarto, ou a sua casa, a sua empresa, o que for. Mas, novamente, focando aqui mais no quarto, você não está só organizando coisas. Você está colocando a sua alma de volta no lugar. É como quando a gente leu mais no início aqui do vídeo, que dizia assim, todo o universo é ordenado. Quando estamos em desordem, estamos em desarmonia com toda a criação. Parece que a criação de Deus está fluindo, está tudo indo muito bem. Mas nós estamos empacados, parece que alguma coisa não flui, não vai. Porque a gente está em desarmonia com aquilo que Deus criou. A gente está em desarmonia com a criação dele. Então a importância da ordem, né? E a falta de ordem é o que justamente vai gerar angústia em cada um de nós. Tanto interna quanto externa. A interna vai nos gerar ansiedades, podendo levar até depressões, doenças. E a externa vai ser representada numa vida com mais irritabilidade, com falta de paciência e na desordem. Na bagunça das coisas ao nosso redor. Então lembre-se que você está colocando a sua alma de volta no lugar. Quando você está ordenando as coisas. Você está lembrando para si mesmo que existe direção, que existe paz e existe cuidado disponível. Então lembre-se, se você quiser saltar de uma vida medíocre para uma vida mais virtuosa, você vai precisar ter a ordem como um alicerce na sua vida. E esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, mais uma vez apenas reflexivo. E eu vou adorar ter aqui uma dica sua de vídeo aqui nos comentários ou no direct do Instagram, como alguns dos meus amigos fazem e eu adoro. E compartilhe com alguém com a qual a reflexão desse vídeo possa ser útil também. Mais uma vez, obrigada, até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau.